Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada do Chuck. Teve a primeira temporada, eu não fiz isso aqui no canal, então se vocês quiserem eu posso fazer um resumo do que eu achei da primeira temporada de Chuck. E agora a gente tem a segunda temporada já disponível no Star Plus. Como acontece muita coisa, eu vou falar aqui do primeiro episódio. Eu não vi muita gente falando aqui no YouTube. Eu vi na outra plataforma vizinha as pessoas falando mais. Só que aí falei, eu vou trazer aqui mais ou menos um resumo barro que eu achei do primeiro episódio. No primeiro episódio, e lembrando, pessoal, que enquanto eu estiver aqui conversando com vocês, eu vou transformar algum personagem no Chuck. E esse aplicativo que eu estou usando é o Ibispaint na versão gratuita, que tem o link aqui na descrição, curso completo, caso te interessa. E aí, nesse primeiro episódio, a gente viu que tem um salto temporal, então logo ali no começo a gente vê o Jake ir visitar o Devon, e a gente se situa que se passou 6 meses, mas o Devon foi adotado por uma família e o Jake foi adotado por uma outra família. Depois disso, eles ficam conversando pelo celular, mas ficam um outro lapso de tempo sem se ver, que é mais 6 meses até que a gente chega no dia do Halloween novamente. A gente vê uma pessoa fantasiada, aparentemente é do Chuck, mas a gente acaba vendo que é de fantasma, mas a roupa lembra muito Chuck. E aí a gente sempre tem aquela atmosfera de que ele vai voltar. Logo também na primeira ali, temporada, no começo, a gente vê aquela cena que logo termina e na verdade a gente descobre que os bonecos caíram na ribanceira e provavelmente ninguém sobreviveu. Até então essa é a ilusão que eles têm. E aí, pessoal, a gente também tem contato logo nesse primeiro episódio com a Lexi do que aconteceu com ela. Então eles estão ali, o Jake não consegue visitar o Devon. Eles estão meio que discutindo quando é que eles vão se ver. O Jake tenta falar pra ele que ele tá ele tem muita gratidão pela família que adotou ele. E aí a gente vê ali a primeira suposta aparição do Chuck indo visitar a irmã, né, a Caroline, a irmã da Lexi. E aí ele entra na casa, eles acabam chamando a polícia para tentar ajudar a Lexi e a gente se situa ao que está acontecendo com a Lexi. Ali na situação da Lexi, a gente vê que ela piora bastante, ela para de ser essa personagem que faz bullying, essa personagem vilã, mas a gente vê que ela piora, principalmente em questão de vícios. E ela ali tá com um rapaz, mais uma vez não dá certo, e ela acaba descobrindo que o Devon e o Jake acabaram chamando a polícia. E aí que seria um suposto boneco e ela meio que já entende a informação que foi dada. Nessa ele se une novamente, então o Jake e o Devon vão até a casa da Lex e chegando lá eles começam a caçar o Chuck, entender o que está acontecendo. Nessa brincadeira a Caroline, que no primeira temporada era extremamente mimada, ela cria um pânico de bonecas e eu não sei por que razão a psicóloga acha que é uma boa ideia ela ter contato com uma boneca para superar esse trauma. Só que ela não dá qualquer boneca para ela dá a clássica Tiffany, naquela versão que ela aparece na noiva do Chuck ainda morena. E aí ela passa a ser a nova boneca da Caroline. Até então, só uma boneca. Eu acho que vai futuramente ter alguma coisa relacionada a essa boneca, porque eu senti que eles deram uma ênfase muito grande nessa boneca, mas eu não sei, de fato, se vai ser ou não. Mas nessa a gente vê o Chuck, né? Uma das versões desse Chuck, porque a gente acaba descobrindo que existe vários Chucks atualmente. E aí uma dessas versões tenta acabar com eles. E aí eles ali na tentativa de se livrar do Chuck acaba acontecendo um acidente e eles vão parar num reformatório. Não é um reformatório precisamente, ele já foi um reformatório, atualmente ele é tipo uma escola de freira, uma escola católica que abriga jovens problemáticos com a promessa de reabilitá-los. E lá, né, eles não encontram apenas pessoas e descobrem que ali o Chuck também foi mandado para lá, quando era um reformatório, como eles também acabam tendo contato com a religião e também, pessoal, com essa questão da Lexi, que a gente descobre que na verdade ela era covarde daquela maneira, porque no final das contas ela também sofreu bullying. E assim, é complicado, né? Vai se passando e aí ela logo acha estranho, porque o menino tá super
de boa, mas ela fala que na verdade não, que ela sabe que ele é uma pessoa ruim, que ele tá fingindo, que não é possível que o lugar reabilitou ele. E aí nessa, logo quando eles chegam lá, a gente também descobre que tem um boneco Chuck que foi enviado pra lá, porque é isso que acontece, eles vão assim, onde o Chuck quer ir, ele vai lá e envia um boneco dele. E aí esse fica sendo situado. Eu gosto muito da amarração que eles fazem nessa série com uma mistura do terror, que é muito do Brinquedo do Assassino, e também do Chuck, ali na parte da noiva do Chuck e do filho do Chuck. Tem um humor bem mórbido, tem cenas que elas são cenas terríveis, mas elas são quebradas por uma questão de humor que eles jogam ali no meio. Eles vão jogando esse humor. É sempre envolvido o Chuck, através da idiotice do Chuck, porque quando a gente vê o boneco assassino indo pro filme, a gente tem um contato com o Chuck extremamente vingativo e perigoso. Então o filme ele é tenso, né? Temos o Andy, inclusive, quem jogou a van com todos os Chucks dentro na ribanceira foi o Andy. Provavelmente o Andy não está vivo, mas eles deixam ali uma fagulha de que na verdade o corpo do Andy não foi encontrado. Então talvez o Andy tenha sobrevivido a esse desastre ali que foi causado. Mas o que eu acho muito interessante na série é isso, que eles pegam toda essa questão do boneco assassino, do Chuck, do filme dele, dos primeiros, mas eles trazem também esse Chuck que a gente conheceu, esse lado do Chuck que a gente conheceu na noiva do Chuck e o filho do Chuck. Eu acho que dá uma quebrada, ele não perde o contexto do quão ruim o Chuck pode ser, e o quão perigoso ele é, o boneco em si, mas a gente consegue ter contato, tem uma quebrada, eu acho que é isso que sustenta, sabe? Às vezes é tão mórbido ou tão sem noção as piadas que o Chuck faz, que chega a ser engraçado e prende a gente até o final. Eu achei a primeira temporada sensacional, se você ainda não assistiu, você tem que assistir. Eu fui pegando ali os episódios um atrás do outro e não tem como, é muito bom a primeira temporada. E ele situa você sobre todo o pós ali do Chuck, do culto do Chuck, que foi o último filme, se eu não me engano. Então a gente teve ali no final do filme a Nika saindo do hospital psiquiátrico, possuída pelo Chuck, e encontrando a Tiffany e os dois sumindo. Nessa primeira temporada eles dão um contexto, principalmente porque o Chuck vai para aquela cidade, eles dão contexto sobre a história do Chuck, a história da Tiffany, entre outros contextos. Então quando você vai para a segunda temporada, você já entende o porquê o Chuck está fazendo o que ele está fazendo com as pessoas que ele está fazendo. Mas a gente também tem um contato com o Chuck nesse primeiro episódio, dessa volta dele, mas tem uma trama ali por trás, mas também tem coisa totalmente aleatória, porque é o Chuck e ele meio que faz as coisas de forma avulsa, as maldades dele. Então tem o pessoal do que a gente entende da primeira temporada, mas também tem o avulso que ele sempre foi. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou assistir o segundo episódio e o terceiro, e aí eu venho falar pra vocês do que eu achei. Sempre tem spoiler, e eu só lembro de falar isso pra vocês no final. Esse aí foi o resultado do personagem que vocês estão vendo que eu transformei no Chuck. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo.